Eu queria começar te perguntando, eu quero falar bastante sobre esse tempo que você ficou preso, né, com o Estado Islâmico, mas eu queria começar perguntando como é que você se envolveu com esse assunto da igreja perseguida, né? In order to answer your questions, I have to go back to the late 70s of the past century when I was a high school student. Para te responder, eu vou ter que voltar um pouquinho até os anos 70, quando eu estava no colegial. I was a newly baptized believer that decided to follow Christ. Eu tinha recém sido batizado, tinha decidido seguir a Cristo. And even though I grew up in a pastor's family, the time when I did this decision was when I was 15. Eu tomei essa decisão quando eu tinha 15 anos. And my father was a pastor, but he used to work more in the underground church rather than in the official church. Meu pai ele era pastor, mas ele trabalhava mais com a igreja subterrânea do que com a igreja oficial. And both of my parents were involved in doing underground discipleship training school for young people. Os meus pais eles eram envolvidos em discipulado dessa igreja subterrânea para jovens. Which was actually illegal in our country at that time. O que era ilegal no nosso país nesse tempo. And therefore we used to live at that time under constant surveillance. There was 24/7 surveillance of our house. Então eu estava rodeado por isso, todos os dias da semana, todos os dias dentro da nossa casa. And one day I came home from school and I realized that both of my parents were missing. Um dia eu voltei da escola e eu acabei vendo ali que os meus pais tinham sumido. They were both arrested by secret police at the same time in two different places. Os dois foram presos pela polícia secreta no mesmo tempo em diferentes lugares. And they were interrogated because of the Christian underground work that they were doing. E eles foram interrogados pelo trabalho que eles estavam fazendo com a igreja subterrânea. Later on, when my father was released, e depois quando meu pai foi solto, he saw me that I was kind of scared. E ele viu que eu estava muito assustado. We knew about the persecution that was imminent, but when it came, it was a kind of shock. Eu sabia que a perseguição era iminente, mas quando ela veio foi um choque. So he silently went to his library and brought a book for me. E ele silenciosamente foi para sua biblioteca e me trouxe um livro. And this book was called In God's Underground, written by the Romanian pastor Richard Wurmbrand. E esse livro ele se chama No Subterrâneo de Deus. Ele é de um pastor da Romênia chamado Richard Wurmbrand. Tem em português esse livro? Nós temos em português. A gente está lançando, a Mais está lançando esse livro, vai lançar acho que em janeiro. Ele deve estar na loja da Mais. Richard Wurmbrand is the founder of the Voice of the Martyrs internationally. O Richard Wurmbrand, ele é o fundador da Voz dos Mártires Internacional. But before he became the founder, he spent 14 years in communist prison in Romania. E antes dele ser o fundador da Voz dos Mártires, ele ficou 14 anos preso debaixo do comunismo da Romênia. And nearly 3 years he spent in solitary confinement. E ele passou 3 anos em confinamento solitário na Romênia. He has suffered inhuman torture and beatings. Ele passou por várias torturas, bateram muito nele, né? So when I was reading his book, me as a young Christian, I was deeply encouraged through this book. E quando eu li, um novo cristão, eu fui muito encorajado lendo esse livro. I knew that the Lord would be faithful to those who are faithful to him. Eu sabia que o Senhor seria fiel com quem era fiel a ele. And after finished reading this book, I was not afraid of any persecution anymore. E depois que eu acabei de ler esse livro, eu já não estava mais com medo de nenhum tipo de perseguição. And later on, I shared Christ with my fellow student at the university. A few years later. E depois de alguns anos, quando eu comecei a compartilhar sobre Cristo para as pessoas da minha universidade. And when he committed his life to Jesus, I also told him what he could expect as a believer under communist regime, persecution. E quando eles começaram a se converter a Cristo, eu comecei a explicar para eles o que eles poderiam esperar de um regime comunista, de seguir a Cristo dentro de um regime comunista. I told him also about Richard Wurmbrand's experience in prison. E eu falei para ele também da história do Richard na prisão. The good thing is he did not get discouraged by that. A boa notícia é que eles não foram desencorajados por isso. And even though we did not expect that, in 1989 our country was freed from the communism. E mesmo quando a gente não esperava isso, em 1989 o país foi livre do comunismo. And I experienced what it meant to be persecuted in our own family.
Eu já tinha experiência de como é que era ser perseguido dentro da minha própria família. My first Bible that I received and I could read and write was brought actually secretly into Czechoslovakia by courageous Dutch brothers and sisters. Porque a primeira Bíblia que eu recebi dentro da Tchecoslováquia foi dada a mim por corajosos irmãos holandeses, secretamente. I still have that Bible at home. Eu ainda tenho essa Sério? Bíblia na minha casa. And suddenly we were set free, so we felt it a great privilege that now, as we were set free, we can start helping others who are still experiencing persecution. E depois que a gente sentiu essa liberdade, a gente entendeu que a gente agora a gente podia ajudar outras pessoas dentro dessa perseguição. And so this friend of mine and fellow student that I brought to Christ, he was the one who asked me one day, Peter, do you still have that book? Inclusive um desses meus amigos que eu trouxe para Cristo, ele perguntou, Peter, você ainda tem esse livro? And so I brought that book and we found there is an address of the German mission of the Voice of the Martyrs. E daí quando eu vi esse livro, eu tinha lá o endereço da Voz dos Mártires na Alemanha. So we contacted them and invited them to our country, and later on they helped us to establish the Voice of the Martyrs in Czechoslovakia. E eu entrei em contato com eles e eles depois disso eles ajudaram a gente, os alemães, a colocar a Voz dos Mártires, a começar a Voz dos Mártires na Tchecoslováquia. This happened in 1992. Isso aconteceu em 1992. And I've been involved with informing about persecution and later on helping the persecuted believers since 1992. Quantos anos você tinha em 1992? When the communism broke down, I was 26 years old. Quando o comunismo acabou, eu tinha 26 anos. So then I was like 29 years old when I started to work helping persecuted Christians. Então eu tinha como 29 anos quando eu comecei a ajudar os cristãos perseguidos. And I have to say that I have always felt it as a great privilege that now when I am free I can help others. Eu preciso dizer que eu me senti privilegiado depois que eu estava livre que eu pudesse ajudar outros. Um parênteses, né? Por que o regime comunista persegue a igreja? Communist ideology is atheism. So A ideologia comunista é do ateísmo. anyone who is kind of talking about God or teaching that there is God is actually was viewed as the enemy of the society. Qualquer pessoa que falasse que existe um Deus ou que ensinasse sobre um Deus, ele era visto como o inimigo da sociedade. And for instance, under communism, it was absolutely impossible, for instance, for Christians to be teachers because all teachers were supposed to educate the children in atheism. Então os cristãos nem poderiam ensiná-lo, porque a ideia era que todas as pessoas fossem ensinadas dentro do ateísmo. Então não dava nem para ser professor. Não dava nem para ser professor, isso.